Bom dia, graça e paz para todos, que a bênção, a presença do Senhor esteja sobre cada um de nós, aqui e em nossos lares. Irmãos, queria pedir a gentileza de vocês abrirem as Escrituras do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Senhor, nós te pedimos, em sua graça, em sua misericórdia, que ministres aos nossos corações. Firme a tua palavra em nós, porque é por ela que nós somos sustentados, ó Senhor, seja qual for a circunstância que estejamos vivendo. Tu és Deus, mas também tu és Pai, e decidiste na sua soberania ser Pai, e um Pai amoroso, um Pai protetor, um Pai que está presente, assim como um Deus todo-poderoso na promessa de Cristo Jesus, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fala conosco, Santo Espírito, ministra aos nossos corações, fortalece a fé que vem pelo ouvir, o ouvir a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Nós, diante das circunstâncias que estamos vivendo, não podemos parar. O Senhor nos dá instrumentos, o Senhor nos dá meios para que o Evangelho seja pregado. E o Senhor, como o pastor Douglas disse antes, tem falado conosco, continua falando conosco. E a palavra é enfática em algumas admoestações, diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. E antes de nós adentrarmos propriamente aqui no tema, eu queria lembrar, queridos, aquilo que eu venho dizendo algumas vezes para a congregação, que a nossa jornada aqui é uma jornada temporária, e que Deus tem um projeto eterno conosco, e que todo o trabalho que Deus tem conosco é um projeto para a eternidade, é um projeto para que estejamos junto a Ele eternamente, gozando de sua presença, louvando e engrandecendo ao seu nome precioso. E é nessa verdade que devemos pôr o nosso coração, porque aonde colocarmos o nosso coração, aí teremos o nosso tesouro. E o nosso tesouro continua sendo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante disso, o estudo do Sermão do Monte é importantíssimo, porque é justamente uma palavra específica que o Senhor trouxe para cada um de nós, palavra essa que vem reverberando ao longo dos séculos, para que nós sejamos conformados à sua imagem e semelhança, e entendamos que, embora sejamos cidadãos da terra, cidadãos de um país, cidadãos de uma cidade, também somos cidadãos celestiais, e essa deve ser a nossa esperança e a nossa convicção. Diante disso, é importante relembrar algumas questões que eu venho falando ao longo de todo o tempo que nós estamos discutindo este tema, que estamos refletindo sobre este tema. Segundo Paulo nos ensina em Filipenses 3:1, não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós.
Tenho dito então que a nossa responsabilidade como pregadores é pregar o Evangelho. Nós não estamos aqui necessariamente para pregar bem-estar, necessariamente para pregar soluções humanas, mas estamos aqui para pregar o Evangelho, porque quem transforma a vida é o Evangelho. Então, assim como Paulo instigou Timóteo, em 2 Timóteo 4, 1 e 2, a pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não seja, é assim que nós estamos nos portando nesses dias. E Paulo tinha essa convicção de tal forma que ele dizia: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Não como se fosse uma carga sobre ele, mas como se fosse uma mola propulsora de uma gratidão que ele sentia pelo Senhor. Ele não se sentia compelido por uma obrigação, por um medo de Deus, mas por uma gratidão a Deus, porque assim como ele foi alcançado pela graça e teve a sua vida transformada de um homem perseguidor, de um homem sanguinário, em um santo de Deus, ele sabia que este mesmo Evangelho poderia transformar tantas e tantas vidas. Então nós precisamos dizer essas verdades, porque nós vivemos, apesar da crise que estamos enfrentando com este Covid-19, com este coronavírus, nós vemos pessoas ainda egocêntricas, ainda egoístas, ainda pensando em si mesmas, ainda sem condição de entender que podem ser cooperadores para ajudar outros. Somente um cristão genuíno, transformado pelo Evangelho, consegue se desprender em todos estes momentos. Quero relembrar os irmãos que eu costumo citar outros irmãos, daqueles que eu tenho lido, pessoas que têm sido referência, não é? Uma frase que eu ouvi de um irmão precioso diz o seguinte: as Escrituras sempre serão a nossa bússola, sempre serão o nosso guia, serão o nosso norte, é ela que o Espírito Santo vivifica, mas não desprezemos 2000 anos de história da igreja. Durante 2000 anos de história da igreja, o Senhor tem levantado muitos servos seus preciosos que nos ajudam, inclusive contemporaneamente. E por falar em contemporaneidade, mencionando um livro novo sobre o Sermão do Monte que eu estou lendo, do pastor Paulo Júnior, que é pastor da igreja Aliança do Calvário, ali em Franca. Trarei provavelmente algumas considerações futuramente, mas não hoje, a respeito do seu entendimento. Mas eu queria ler para vocês uma parte do prefácio desse livro, que foi escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, tão importante para dizer para nós como é importante nos colocarmos diante das Escrituras Sagradas, porque elas é que vão produzir qualquer mudança significativa nas nossas vidas. Diz ele o seguinte: vivemos dias maus, a secularização aninha-se ardilosamente na igreja, sob a conivência de uns e a omissão covarde de outros. Muitas pessoas aderem à igreja, mas não produzem frutos dignos de arrependimento. Entram para o Evangelho, mas o Evangelho não entra nelas. Temos uma igreja evangélica sem Evangelho. Entram para o Evangelho, mas o Evangelho não entra nelas, como diz. Temos uma igreja com larga extensão, mas com uma fina camada de profundidade. Há muitas práticas estranhas ao Evangelho sendo introduzidas nas igrejas evangélicas. Em muitos redutos, o pragmatismo é acolhido sem qualquer filtro. Há igrejas que buscam o que funciona e não o que é verdadeiro. Pregam o que dá certo e não o que é certo. Dão às pessoas o que elas querem e não o que precisam. Minha ardente expectativa é que esta obra, se referindo ao livro,
possa ser nas mãos de Deus um instrumento precioso para edificar milhares de pessoas em toda a nação brasileira e quiçá além fronteiras. E essa é a verdade que eu pactuo. Muitos púlpitos neste país deixaram de pregar o Evangelho para convenientemente se encherem de pessoas buscando seus próprios interesses. Nas palavras de Paulo a Timóteo, as pessoas se cercar-se-ão nesses últimos dias de pessoas que falem o que elas querem ouvir, rejeitando a sã doutrina. Mas eu quero dizer para vocês que o nosso compromisso nesta congregação é com a sã doutrina, é com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com o nosso futuro eterno que já tem sido determinado por Ele, pela sua graça e misericórdia. Dessa forma, meus irmãos, reafirmo que o estudo dessa maravilhosa mensagem do nosso Senhor é de fundamental importância para a formação do seu caráter em nós, nos conformando à sua imagem e semelhança. E lembrando um pouquinho do que eu disse a última oportunidade, quero lembrar vocês, falando da mansidão, que hoje concluiremos: aquele que é manso, crê que o Senhor lhe fará justiça, de forma que não a tomará com as próprias mãos. Aquele que é manso não procura impor a sua vontade, o seu modo de ser a outras pessoas. Aquele que é manso não espera que o Senhor seja um general militar que o liberte das suas agruras. Aquele que é manso não espera que Deus o cumule de bênçãos materiais. Nas palavras do apóstolo Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aquele que é manso aguarda o retorno do Rei, aguarda o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, queridos, como ocorre em qualquer área das nossas vidas, o Senhor Jesus nos é modelo de mansidão. Nós mencionamos que o termo manso nas Escrituras é utilizado a primeira vez se referindo a Moisés. Mas lembra vocês que Moisés não era manso. Moisés tornou-se manso no trato de Deus para com ele. De outra forma, Jesus é manso, eternamente manso. Jesus não precisou ser trabalhado para ser manso, ele já encarnou manso com a sua mansidão, e é o que nós vemos em Isaías 53. Ele, como ovelha muda, foi levado diante do matadouro e não abriu a sua boca. Por mim e por você, Jesus é o modelo, ele é manso. Então, queridos, é nesse Jesus amado que nós encontramos o modelo e a segurança. Eu queria que você abrisse um pouquinho mais para frente, Mateus capítulo 11, não é? Mateus capítulo 11, para que nós possamos ler um convite do nosso Senhor. Diz a palavra do Senhor a partir do verso 28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesses momentos da nossa vida, nós temos o descanso no nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa segurança, obviamente, que nós vamos obedecer às autoridades constituídas, porque este é um papel do cristão. Ele obedece às autoridades constituídas, mas ele sabe que a sua segurança está no Deus da sua salvação. Amém, queridos?
O Senhor Jesus sofreu toda sorte de perseguições, porém, sob aquelas circunstâncias, reagiu como servo manso e submisso, que tinha como propósito o cumprimento da vontade do Pai. Então Jesus não reagiu. Jesus agirá, ele não reagirá. Jesus não reagiu naquele momento da encarnação, porque ele veio como um Salvador, e ele é o nosso Salvador, que vela por nós hoje, à direita do Pai. Ele não reagiu a todas as perseguições e a tudo que ele fez, a tudo que foi feito com ele, mas ele agirá quando voltar como juiz. Aí é diferente, a situação é outra. Por isso, o tempo do arrependimento é hoje, quando ouvirmos a voz do nosso Deus. Tenhamos em mente, queridos, que até mesmo a mansidão e submissão do Senhor prestava-se a um propósito maior. Deus sempre trabalha com o seu propósito maior, não é? Embora, em outras palavras, a nossa mansidão às circunstâncias, a nossa reação às circunstâncias nos beneficie, nos ajude, ela se presta a um propósito maior, não é? Por quê? Num primeiro momento ela demonstra a absorção do caráter de Cristo, não é? Ou seja, eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, porque o Senhor é a minha justiça, não é? Então se presta a absorção do caráter de Cristo. De outro lado, no contexto maior, ela glorifica a Deus no seu propósito de ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Significa que nós, individualmente absorvendo o Evangelho, a palavra do Senhor Jesus, nós experimentando individualmente a mansidão, experimentaremos no corpo de Cristo, né? No cristão coletivo, no corpo coletivo, no novo homem coletivo, a glorificação desse Deus Todo-Poderoso. Há uma definição que o nosso querido Lloyd Jones, no seu livro sobre estudos do Sermão do Monte, traz, que eu considero interessante, sobre a mansidão a partir do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz ele: naturalmente chegamos ao exemplo supremo ao olharmos para o nosso Senhor mesmo. Disse ele: vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Vemos essa virtude na vida inteira de Jesus. Vemos-la em sua reação para com outras pessoas, especialmente na maneira como ele sofreu a perseguição, os escárnios, o sarcasmo e o menosprezo. Com razão fora dito a respeito dele: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. A atitude de Cristo para com seus inimigos, mas talvez ainda mais a sua completa submissão ao Pai, demonstram a sua mansidão. Jesus declarou: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Voltemos, pois, os olhos para o Cristo do Getsemane. Consideremos o seu retrato falado em Filipenses 2. Lembremos que Filipenses 2 diz que ele esvaziou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Onde Paulo nos diz que Jesus não considerou a sua igualdade com o Pai como uma prerrogativa a qual deveria aferrar-se a todo custo. Não, ele resolveu viver como homem, e assim o fez. Humilhou-se a si mesmo e se tornou servo, tendo se sujeitado à própria carne, à morte por crucificação. Ora, isso é mansidão, isso é humildade, a verdadeira humildade. Essa é a qualidade que o próprio Cristo nos ensina a esta altura do Sermão do Monte. Lembremos, queridos, que Deus é todo poderoso, nunca nos esqueçamos disso, que Deus teria todo o poder para desfazer tudo o que o pecado fez e refazer, inclusive o diabo. Mas Ele, na sua soberania, Ele decidiu não abrir mão de seus atributos de justiça, porque a justiça precisaria ser satisfeita. Ele não abriu mão. Deus continua sendo amor, continua sendo justiça. Deus é capaz de ser
completo nos seus atributos, sem abrir mão de nenhum deles. E nesta decisão, ele disse: eu não vou fazer algo novo, eu vou resgatar a partir de mim mesmo, encarnando, tomando a minha justiça em mim mesmo, porque foi o que Cristo fez, tomou sobre si a justiça que pesava sobre nós. Isso é humildade, isso é dependência, isso é mansidão, queridos. E se nós encararmos essa verdade sobre as nossas vidas, nós só temos uma palavra ao Senhor: sou grato a Ti, Senhor, porque me amaste. Bendito seja o Teu nome hoje e eternamente. Diante de tudo isso, penso que não seja demais concluir que a característica da mansidão, aliada às anteriores, humildade, lembrando-nos que ser humilde é reconhecer a nossa total dependência e carência de Deus. Ou, em outras traduções, ser pobre de espírito significa ser consciente da nossa total carência e dependência de Deus. E quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, significa ser aquele que enxerga a sua miserabilidade, ao mesmo tempo e que enxerga a bondade e a graça de Deus. É aquele que, como Paulo é capaz de dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma sequência. Eu só chego a ser manso se eu reconheço a humildade, se eu reconheço esse choro, essa miséria, e todas as outras questões subsequentes a essa são encarrilhadas dessa forma pelo nosso Senhor. Diante então de tudo isso, penso que esse raciocínio, essa convicção contribui para que possamos ser capazes de renegar o nosso ego. Muitos dos problemas, vejam, eu não desmereço de forma alguma a situação crítica que o mundo está vivendo hoje e que se aproxima do país. Nenhuma medida que está sendo adotada eu contesto nessa questão, mas eu quero dizer para vocês que a humanidade precisa refletir neste momento sobre si mesmo, no sentido de que a humanidade tem cultuado o ego, a humanidade tem cultuado o direito individual, tem se pregado o direito individual, tem se pregado a necessidade de que o poder público trabalhe exclusivamente em função do que eu penso que eu mereço. As igrejas têm sido instrumentos nesta mesma linha. Mas eu quero dizer para você, querido, que o Sermão do Monte nos ensina que nós devemos negar-nos a nós mesmos e seguir a Cristo Jesus. Aquele mesmo desafio que o Senhor faz em Mateus 16, 24 e 25. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que eu quero dizer para você, querido, na hora que você aprende a fazer isso, você é capaz de pensar no outro, você é capaz de acatar as medidas que estão sendo colocadas, não por você, mas pelo outro. Você é capaz, se você for comerciante, não a sonegar mercadoria para vender mais caro, mas ao contrário, vendê-la por um preço justo, para que as pessoas não sejam desassistidas, não sejam desabastecidas. O ego faz diferente. O ego quer lucrar, o ego quer para si, o ego quer que o outro não se importa com o outro. Mas eu quero dizer para você que o Filho de Deus que é manso, ele se importa com o outro, ele se dispõe pelo outro, porque ele sabe que ele é guardado pelo Criador e pelo Salvador.
Então, ainda falando em mansidão, Lloyd Jones faz uma pergunta e a procura responder da seguinte forma: o que é mansidão? Não se trata de alguma qualidade natural. Se alguém pensa que temperamento define uma pessoa mansa, está equivocado. Tem muita gente que tem um temperamento apático, que tem um temperamento calado, introvertido, e nem por isso é uma pessoa mansa. Não é o temperamento, não é algo natural que nos define a mansidão, conforme Lloyd Jones nos ensina. Então ele diz: não é uma questão de disposição de berço, porquanto espera-se que todos os crentes sejam assim. E nós sabemos que as pessoas têm temperamentos diferentes, mas espera-se que todos os cristãos sejam mansos, independente dos seus temperamentos, não é? E não somente alguns. A mansidão não equivale à indolência. O que é indolência? É falta de atitude, é você não atuar no momento oportuno. Isso é indolência. Isso não significa ser manso. Porque eu estou calado, estou quietinho no meu canto, eu sou manso. Não, às vezes eu sou indolente, porque, segundo Tiago, aquele que pode fazer o bem e não o faz, nisto peca. Então a mansidão não é sinônimo de indolência. Há pessoas que parecem mansas em sentido natural, mas não são mansas de forma nenhuma, e sim indolentes. Há indivíduos que são complacentes, e as demais pessoas tendem por observar que são pessoas mansas, e na verdade isso não é a realidade. Todavia isso não é mansidão. Segundo ele, é tibieza. O que é tibieza? É fraqueza, é frouxidão. Por igual modo, não está em pauta a gentileza. Eu quero dizer para você que ser manso não significa ser uma pessoa gentil, embora eu deva ser gentil, eu deva ser educado, mas isso não se relaciona necessariamente com a mansidão, não é? Há pessoas que parecem ter nascido naturalmente gentis. Não é isso que o Senhor quis dizer ao afirmar: bem-aventurados os mansos. Nesses casos ocorre algo de natureza puramente biológica. São pessoas que são mais gentis do que outras biologicamente. É o jeito dela, não é? E eu achei interessante foi a comparação. É o mesmo tipo de fenômeno que pode ocorrer nos animais. Um cão pode ser mais pacífico do que outro. Um gato pode ser mais quieto do que outro. Significa que eles são mansos no sentido do que as Escrituras nos apontam. Isso não corresponde à mansidão do que nos fala a Bíblia. E também não está em vista ser alguém naturalmente gentil ou fácil no trato com seus semelhantes. Por igual modo, não devemos pensar em fraqueza de caráter ou de personalidade, né? Há pessoas que são mansas, mas têm uma personalidade forte. Amém? E isso nós aprendemos em Coríntios, quando entendemos a definição de corpo. O corpo precisa de todos, não é? Muito menos ainda dever-se-ia em uma atitude de compromisso, de paz a qualquer preço. Ser manso não significa ser complacente com o que é errado. Não é ter paz a qualquer preço. Não é nada disso. A mansidão é compatível com grande força de caráter. O homem manso é alguém que acredita em defender com tal empenho a verdade que se dispõe até a morrer por ela, se for necessário. Jesus morreu pela verdade do Deus Todo-Poderoso, que precisava ver aplacada a sua própria justiça para que nós fôssemos salvos. E dali ele gerou a verdade nos seus discípulos. E eu quero trazer um exemplo para vocês desta verdade logo no início da igreja, ali em Atos. Atos capítulo 7, por favor. Uma experiência, a partir do verso 54, uma experiência que nós conhecemos das Escrituras e que
naturalmente, humanamente, nenhum de nós seria capaz disso, que aqui está descrito. Somente o agir de Deus na vida, com um propósito maior. Não que Deus não pudesse ter livrado Estevão dessa situação, mas havia um propósito que o próprio Estevão entendeu como maior, para se submeter àquela situação como um homem manso, com o caráter de Cristo Jesus. Então nós não pregamos que as pessoas se apresentem como mártires. Eu quero dizer a vocês que quem escolhe é o Senhor, na sua soberania, porque como Estevão, houve algumas centenas e milhares ao longo da história, mas não todos os milhões que já foram alcançados pela graça de Salvador Jesus. Deus é soberano inclusive nisso. Não é falta de amor, não é falta de graça, porque se fosse falta de amor, Jesus Cristo não teria encarnado e não teria ido até a cruz por nós. Mas sempre para um propósito maior é que Deus permite determinadas circunstâncias. Isso precisa ficar claro e equilibrado entre nós. Vamos às Escrituras. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. Amados e preciosos, duas questões que eu queria trazer aqui logo. Lembre-se que Moisés, quando foi chamado por Deus para aquela missão na libertação do povo de Israel, em determinada ocasião ele pediu para ver a Deus, e Deus disse: não me verás, porque aquele que me vê morrerá, então somente verás a minha glória. E Deus, na sua misericórdia, mostrou a sua glória a Moisés. Aqui nesta ocasião, não apenas a glória, mas o próprio Deus se mostrou a Estevão, porque o texto é claro, ele viu a glória de Deus e Jesus. Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Jesus é aquele que os anjos contemplam desde a eternidade. Jesus é aquele que na encarnação atraiu uma miríade de anjos, porque a expressão de Deus não estava mais no céu, mas estava na terra, encarnada numa simples criança. Ele é a imagem do Deus invisível. Estevão contemplou a Jesus Cristo, que o recebeu em pé diante do Pai. Eu quero dizer a você, querido, que nós fomos já recebidos em Cristo Jesus. A todos, pois, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E os filhos de Deus são mansos e submissos, e, nas palavras do Lloyd Jones, capazes de defender uma verdade até com a própria vida. Por isso eu quero concluir, queridos, dizendo e orando para que em nós sejam vistas as qualidades. Lembre-se
que Paulo nos ensina lá em Coríntios 11, em 1 Coríntios 11, que nós devemos nos examinarmos a nós mesmos. Ele está falando do momento da ceia, ou no momento da ceia, mas esse examinar-se é constante, é diário, não é? Então a minha oração, queridos, aqui nós, ao ouvir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, busquemos nele, que é capaz de operar em nós o querer e o efetuar, segundo a sua vontade, características da mansidão. Eu enumerei 5 características que eu espero que nós oremos e busquemos diante de Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Primeira característica, que sejamos capazes de controlar os nossos lábios e a boca, não dizendo as coisas que tivermos a vontade de dizer. As pessoas às vezes usam a desculpa para dizer: eu falo o que penso, eu só digo a verdade, para serem grosseiras, para agredirem as pessoas. Precisamos meditar. A palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em salva de prata, queridos. Segunda característica, que saibamos que ninguém é capaz de ser manso, a menos que também seja humilde de espírito. E que ninguém pode ser manso, exceto aquele que já se viu como um vil pecador. Senhor, eu só posso ser manso porque Tu me alcançaste no meu pecado. Terceiro, que entendamos que o indivíduo manso não se orgulha de si mesmo, não se vangloria a seu próprio respeito sob hipótese alguma, pois sente que em si mesmo coisa alguma existe de que ele possa gabar-se. Tem gente que acha, querido, que é merecedor da graça. Tem gente que acha: porque eu não roubo, porque eu não mato, porque eu não engano, porque eu não adultero, porque não isso, porque não aquilo. Lê do engano, queridos. O que contamina o homem não é o exterior, não é a aparência, é aquilo que está no seu coração. E o egoísmo, e o egocentrismo, e o juízo próprio nos afastam de Deus. Então, o manso é aquele que reconhece que é incapaz de fazer um juízo digno, a não ser que Jesus esteja sobre a sua vida. Quarto, que compreendamos que o indivíduo manso não exige coisa alguma para si mesmo, não considera todos os seus legítimos direitos como algo a ser exigido. Preste bem atenção, não significa que não tenhamos direito, mas também não significa que nós vamos exigi-los a qualquer preço, de qualquer forma. Lembremos-nos de Moisés frente a Miriam e Arão, e ainda da declaração do nosso Senhor Jesus, de que as demais coisas nos serão acrescentadas. Lembremos-nos, injustiçado pelos irmãos Arão e Miriam, Moisés não reagiu, e daí as Escrituras o chamaram do homem mais manso da terra, e Deus fez a justiça por ele. E a palavra nos diz em Mateus 6 que se nós buscarmos ao Senhor e o seu reino, as demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos sim trabalhar em função daquilo que nós temos, mas nós não seremos aqueles que pegarão em armas, por exemplo, por causa dos direitos, porque o nosso Deus sabe o que nós precisamos sem que palavra alguma tenha chegado aos nossos lábios. Quinta e última desejo, que espero que sim, que seja encontrado em nós, ou que nós busquemos para que isso seja uma verdade em nós. Saibamos que ser manso significa que estamos dispostos a ouvir e aprender, que fazemos tão pequena ideia de nós mesmos e de nossa capacidade que estamos prontos a dar ouvidos aos nossos semelhantes. E acima de tudo, devemos estar prontos a deixar-nos ensinar pelo Espírito Santo e deixar-nos guiar pelo próprio Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Isso é ser manso. Em linhas gerais, no momento em que eu e você buscarmos mais o Senhor, nós seremos mais iluminados pela sua graça, pela sua misericórdia. Por isso, irmãos,
Deus os abençoe e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que Jesus Cristo seja conformado em você. Que o caráter de Cristo seja uma luz nesses tempos de trevas, para que a glória do Senhor seja vista dos homens. Oremos. Pai querido, bendito seja o teu nome santo e precioso. Obrigado mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Que ela alcance, Senhor, tantos e tantos rincões que tu designares, ó Senhor. E que as pessoas, Senhor, ao ouvirem essa palavra, Senhor, elas sejam ministradas pelo teu Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos ilumina o entendimento, Senhor. Fortalece os teus filhos nesses momentos difíceis. Salva, Senhor, as suas famílias, ó Senhor. Guarda-os de todo o mal. Que verdadeiramente, Senhor, nenhuma praga chegue às suas tendas, ó Senhor, aos seus lares, ó Pai querido. E que nós, conscientemente, com um culto racional, Senhor, nós possamos nos apresentar diante de Ti, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.